Muito bom dia ou boa tarde, depende da hora e do local que você está a ver esse vídeo. Espero que esteja tudo bem consigo, com a sua família e que Deus tenha abençoado grandemente a sua vida. Amém? Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui para mais um capítulo com o destino rumo a uma vida abundante, rumo a uma vida completa. Este é a promessa que Deus tem para a nossa vida em João capítulo 10:10. E eu estou aqui para caminhar consigo até este caminho. É claro que não vai ser fácil, é claro que nós vamos precisar perante esse caminho esvaziar aquilo que não é nosso e encher daquilo que é de Deus para que nós possamos chegar à terra prometida, que é o rumo a caminho a uma vida completa, que é rumo a uma vida abundante. Deus tem isso para a nossa vida e nós precisamos também viver essa abundância. É por isso que eu convido aqui, meus irmãos, para que você possa estar a caminhar comigo nesse caminho. Eu trago este tema aqui, como fortalecer a inteligência emocional. Glória a Deus. Meus irmãos, este tema é importante porque primeiramente, nós já vimos da inteligência emocional, faz parte da nossa vida. A inteligência emocional, ela é como o nosso rim, é como o nosso intestino lá dentro, já está inserido. Mas nós precisamos entender que a emoção em tudo faz parte e é a motivação, é o motor que move a nossa vida. Glória a Deus. Então, se nós conseguimos entender as nossas emoções e compreender que em tudo ele está envolvido, e que muitos dos atos que nós fazemos é movido pela essa emoção, nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos compreender as nossas emoções. Nós precisamos observar essas emoções de maneira que nós possamos estar atento e equilibrar essas emoções. É por isso que é importante nós conhecermos e fortalecer a inteligência emocional, que é o autocontrole, que é o equilíbrio. Amém? Glória a Deus. E eu estou aqui para caminhar consigo, meus irmãos. Então, o primeiro passo nós precisamos, esteja atento às suas reações emocionais. Glória a Deus. Isso é importante. Por quê? Porque esteja atento a como você se sente em todos os momentos do dia a dia, desde o levantar, desde o trabalho, desde o voltar a casa. Isso é importante. Isso é muito importante, observar essas reações que nós temos imediata para determinadas situações. Muito importante, porque muitas das vezes nós tentamos enfraquecer, ou seja, esconder aquilo que nós sentimos. Mas aqui é importante, pois nós, humanos, modificamos frequentemente nossas emoções em público e também fingimos emoções falsas. Isso não é bom. Nós precisamos ser verdadeiramente com as nossas emoções. Amém? Por isso que é importante estar atento às reações das nossas emoções. Segunda, muito importante também, observe sinais corporais, meus irmãos. Porque o nosso corpo, ele transmite muitas das vezes sinais de que algo não está bem na nossa vida. Mas às vezes, nós nem notamos as emoções que sentimos em determinadas situações, porque estamos envolvidos demais nessas emoções. E o nosso corpo, ele fica a dar sinal, a chamar a nossa atenção, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque não temos noção e nem sabemos ler a linguagem do nosso corpo. E o nosso corpo, ele nos tenta informar de algo que está a passar. É importante que nós sabemos ler linguagem corporal. Amém? Muitas das vezes, quando nós estamos felizes, nós conseguimos demonstrar isso. Quando nós estamos tristes, também nós conseguimos demonstrar essa tristeza. Porque o nosso corpo, ele transmite essa mensagem. Muitas das vezes você está com dor de cabeça por causa da pressão do trabalho. E você sente essa pressão porque o corpo está cansado. E o corpo está a transmitir. O corpo e a mente, ele tem a mesma ligação. Então está a transmitir para a mente, o corpo que está cansado, está a transmitir para a mente que está com muita pressão, ou que você está a fazer muito mais do que aquilo que devia fazer. E nós precisamos ter atenção para saber ter essa noção de que o nosso corpo nos transmite mensagem.
terceira também, muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. Reconhece as relações entre suas emoções e seu comportamento. Porque as nossas emoções, ele afeta nos nossos comportamentos, a maneira que nós reagimos. Amém? As emoções não são apenas sentimentos, elas também causam mudanças comportamentais em uma pessoa. Amém? O que é mais importante saber aqui, irmãos e minhas irmãs, é que um comportamento desencadeado em geral por uma emoção, assim a forma como você se comporta é controlada em grande parte pelas emoções que você sente e, no entanto, pelo ambiente no qual você se encontra. Amém? É importante que você saiba que muitas das vezes a ação que você toma é desencadeada pelas emoções. Certas ações que você faz, há emoções por trás que o leva a fazer isso. Muito importante também, irmão, não julgue as suas emoções. Não julgar de emoção é expor aquilo que você sente. É não julgar o sentimento que você sente, mas sim tentar entender esse sentimento. Ao entender esse sentimento, você consegue equilibrar. Amém? É por isso que a palavra nos diz que o corpo e o espírito está sempre em guerra. Por quê? Porque o corpo quer uma coisa e o espírito quer outra. E muitas das vezes o nosso corpo quer expor esse sentimento de uma forma e o espírito diz não. Não é assim. Porque o espírito quer equilibrar esse sentimento. Amém? Muitas das vezes você sente inveja, você sente raiva, você sente medo. E esse medo você tenta esconder. E a palavra diz não. Mostra que você tem um medo. Nós somos humanos, nós temos esse sentimento dentro de nós. Ao mostrar esse sentimento de medo, Deus te capacita para que você, com o espírito de coragem, você consegue oprimir esse medo ou saber lidar com esse medo. Amém? Então é importante também nós termos esse sentimento e não julgar os nossos sentimentos, irmãos. Bom e mau caminham juntos, irmãos. E quando nós reconhecemos que tanto esse sentimento pode ser bom e possa ser mau, de acordo com o ambiente, com a situação que eu estou inserido, eu posso ter a capacidade, amém, de equilibrar o que eu estou a expor, que é a emoção que me leva para tal ação. É importante também nós reconhecemos padrões do nosso comportamento emocional, irmãos. Quando você está com raiva, há uma atitude que você faz, há uma ação que você faz sempre que você está com raiva. Sempre que alguém te irrita, há um padrão. E esse padrão, que é chamado padrão emocional, não é nada mais, nada menos do que uma sequência semelhante de ações diferentes que ocorrem sempre que uma determinada emoção é desencadeada. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender isso. E eu vou mostrar com a palavra testificado na Bíblia, irmãos, uma das emoções que é desencadeada, ou seja, aqui, como quando a palavra nos diz, reconheça padrões em seus comportamentos emocionais. Mas a Bíblia nos mostra um comportamentos emocionais que é desencadeado por uma emoção. E a emoção certa aqui desencadeado é o medo. Quando a palavra nos leva até Mateus, capítulo 26. Amém? Glória a Deus. Mateus capítulo 26, a partir do verso 31, a palavra diz assim: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar. Pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Glória a Deus. Meus irmãos, aqui Jesus Cristo estava a falar para os seus discípulos de que eles iam negar e fugir de Jesus Cristo. Mas o Pedro, segundo a palavra de Deus aqui, porque o Pedro estava em todo lugar. O Jesus foi para o monte e o Pedro foi. O Jesus estava a andar em cima das águas. Pedro diz: Senhor, se é o Senhor que está lá, deixa-me ir com o Senhor. Então, e Pedro, ele estava envolvido em tudo. Ele amava ver-se que ele
era um dos discípulos que amava estar perto de Cristo. Amém? Mas aqui, nesses últimos, Jesus avisar para eles o que ia acontecer, Pedro, ele respondeu: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que os outros façam isso, mas eu não vou fazer. Pedro aqui nos mostra essa força que ele tinha, ele fazia de tudo para defender Cristo. E a palavra continua, lembre-se disto, hoje à noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, dizendo que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que seja preciso morrer com o Senhor. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Glória a Deus. Mas aqui a palavra nos mostra a importância de não só reconhecer padrões emocionais, mas como também a importância de nós reconhecermos as nossas emoções e não julgar, irmãos. Porque muitas das vezes nós queremos esconder aquilo que nós sentimos. Pode ser uma emoção de inveja, pode ser de ciúmes, mas neste caso a emoção que ele tentou esconder é o medo. E quando nós tentamos esconder esse sentimento, não é bom. Não é bom porque quando nós escondemos os nossos sentimentos, também, ao mesmo tempo, nós vamos esconder a capacidade de saber lidar com esse sentimento. E isso, no fim, nos traz não só uma autocompaixão, mas como uma tristeza, como uma culpa de nós mesmos. Então, o que é que nós precisamos fazer? Reconhecer as suas emoções. Reconhecer que isso faz parte da vida e Deus nos vai dar a capacidade para equilibrar. Nós aqui vemos o primeiro passo que o Pedro ele diz que nunca ia deixar Jesus. Mesmo que os outros façam, mas eu não vou fazer. Mas continuando, a palavra diz, olha o que aconteceu. Ele ainda continuou. Os outros fugiram, mas Pedro, em 58, a palavra diz, Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Glória a Deus. Entrou e sentou-se com as guardas para ver como ia terminar tudo aquilo. Mas quando Jesus, em palavra diz, em 67, que em seguida Jesus começou a ser castigado, olha o que a palavra diz, em 67, diz, em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e lhe deram bofetada. E os que batiam nele diziam, já que você é o Messias, adivinhem quem bateu em você? Começou a castigar Jesus, Pedro começou a ficar com medo. Ele começou a ficar com medo, que essa emoção faz parte da nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. O medo faz parte da nossa vida. E o homem que tentar esconder, que não sente a emoção, é um homem doente. Porque a palavra diz, quem diz que não sente culpa ou que não faz pecado, que não faz erro, é um mentiroso. E o homem que não tem emoção é um homem doente. Porque a emoção faz parte da nossa vida, nós precisamos viver com a emoção. E neste caso é o medo. Só que o que acontece aqui é que o Pedro tentou esconder esse sentimento. Amém? E nós não podemos esconder nem julgar essa emoção. Porque faz parte da nossa vida. Olha o que acontece em 69. Pedro estava sentado lá fora no pátio, quando uma das empregadas do grande sacerdote chegou perto dele e disse, você também estava com Jesus. E a palavra diz em 70, mas ele negou diante de todos, afirmando, eu não sei o que você está dizendo. E continua, em 71 a palavra diz, depois ele foi para a entrada do pátio, outra empregada o viu e disse aos que estavam ali, ele também estava com Jesus. E Pedro negou outra vez, respondendo, juro que não conheço esse homem. E pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram, o seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. O modo de falar é o que o nosso corpo tenta exprimir. Nós precisamos observar sinais corporais. A maneira que ele fala mostra que ele estava com ele, mas ele continuou a negar, porque estava sobre ele uma emoção tão forte do medo.
Amém? Aí a palavra continua. Então Pedro disse, juro que não conheço esse homem. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele instante, galo cantou, porque Jesus já tinha dito antes mesmo que o galo cantar de manhã, você vai me negar 3 vezes. E Pedro se lembrou de que Jesus tinha dito, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Glória a Deus. Ele tentou esconder o seu sentimento, irmãos. Ele tentou esconder essa emoção, amém? Por fim, julgou a sua emoção. E quando nós tentamos esconder a emoção, vem esse sentimento da culpa, irmão. Esse sentimento de ter autocompaixão por nós mesmos. Nós sentimos, parece uma vítima de algo. Então nós precisamos expor essa emoção, não julgar, porque faz parte, o medo faz parte. Agora, o que Deus vai nos propor é um sentimento, uma emoção de coragem para suprir o medo. Amém? É por isso que nós precisamos de encher do Espírito Santo de Deus, porque a palavra diz, Deus não nos dá um espírito de fraqueza, mas um espírito de coragem. Meus irmãos e minhas irmãs, para que nós possamos entender bem os nossos sentimentos, baseando na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós precisamos ir até Mateus capítulo 5, a partir de 3, para que nós possamos entender uma felicidade verdadeira. Porque quando nós tentamos esconder as nossas emoções e mostrar para o público uma emoção diferente, nós estamos a ser falso conosco mesmo. Estamos a ser falso de maneira que escondemos aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos demonstrar. E ali não é a verdadeira felicidade. A palavra nos diz em 5, felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Glória a Deus. Pobres espiritualmente. Porque quando nós reconhecemos que a inveja, que o ódio, que os ciúmes que nós carregamos é um sentimento da pobreza espiritual, Deus vai nos encarregar de espírito de força, de espírito de amor, irmãos. Por isso que a palavra nos diz sempre, o espírito quer uma coisa e o corpo quer outra, meus irmãos e minhas irmãs. Mas a verdadeira felicidade é admitir aquilo que você é. Não é mostrar aquilo que você não é perante a pessoa. Porque muitas das vezes nós como humanos nos escondemos aquilo que realmente nós somos. E isso não é bom. Nós precisamos demonstrar aquilo que nós somos, humilhar perante Deus, e Deus que vai nos encher de algo bom dentro de nós. Porque a palavra diz, lá no Gênesis, lá no início, o homem desde muito jovem já vem com o coração mau. Deus conhece, irmão, a sua mente, o que você pensa. Deus sabe o que você carrega dentro do seu corpo, no seu coração. Por isso que a palavra nos diz, a boca fala o que está cheio o coração. Porque nem o que você põe na boca é o que você tira da boca que faz você pecar. Mas a verdadeira felicidade continua quando ele diz, felizes os que choram, pois Deus os consolará. Felizes os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Amém? Nós precisamos ser humildes, irmãos, ao ponto de admitir que os nossos sentimentos é um miserável. Glória a Deus. Nós precisamos admitir que Deus precisa nos encher do seu Espírito Santo, que é bom, perfeito e agradável para a nossa vida, meus irmãos. E ao admitir isso, nós precisamos humilhar perante Deus. Humilhar perante Deus. É só humilhando, é só aceitando, olha, essa inveja que eu carrego comigo precisa sair e falar diretamente para Deus. Por isso que Jesus nos ensina em 6, como orar. Vai para o seu quarto, não precisa humilhar perante as pessoas lá fora não precisam saber, mas Deus que está em um culto precisa saber o que você sente, o que você carrega lá dentro, meus irmãos e minhas irmãs. Por isso que a palavra diz que felizes os que têm o coração puro, pois eles verão a Deus. Amém? O homem com coração impuro não consegue ver a Deus, irmãos. Um homem com coração puro consegue ver a Deus, porque Deus é a pureza. Deus não carrega maldade, irmãos. Deus não carrega inveja. Deus não carrega ciúmes. Deus não carrega ódio.
Enquanto você tem isso no seu coração, você não consegue ver a Deus, você não consegue ter reino do céu na sua casa, nem na sua vida, que você precisa entender isso bem do reino de Deus, e você não consegue ter, amém, uma vida completa, nem tampouco ter uma vida abundante. E para isso você precisa despejar, você precisa tirar do seu coração o que não é puro para Deus. Você precisa tirar do seu coração o que não é bom para Deus, o que não é perfeito para Ele, o que não é agradável para Ele. É por isso que nós estamos aqui, não para julgar o sentimento que você tem hoje, porque Deus, Ele veio para isso. Não para os perfeitos, mas para os imperfeitos, meus irmãos. Para mim, para você, para os que estão a ouvir também do outro lado. Deus veio para nos salvar, irmãos, porque Deus nos conhece o nosso coração. Por isso, neste vídeo, o objetivo final é dizer que você é feliz e você pode ser feliz, mas para isso você tem que limpar o que está dentro de você. Você tem que ter um coração puro, um coração santificado, mas para isso não é o homem, não é o lar, não é o lugar que você está. Você tem que pedir o que não tem para o reino do céu. Você tem que pedir: Deus, me enche da pureza do Senhor. Me enche da sua santidade. Porque não basta você mostrar para a pessoa que você é, mas no oculto você não é aquilo que você mostra para as pessoas. Isso é infelicidade. E Jesus nos mostrou a verdadeira felicidade. Isso quer dizer, irmãos, que a verdadeira felicidade está na sua humildade. A verdadeira felicidade está na sua pureza do seu coração. A verdadeira felicidade não mora lá fora, mas mora dentro de você. Então, como é que você é hoje? Como é que você está a sentir hoje? Você é feliz? Como é que está o seu coração? O que você está a tirar do seu coração? Porque ninguém consegue tirar algo bom do lugar que ele não tem. Mas, muitas das vezes, conforme nós dissemos no outro dia, ninguém consegue dar ao outro aquilo que não tem. Nós damos ao outro aquilo que nós temos. E se você tiver algo bom dentro do seu coração, você consegue entregar algo bom ao outro. Mas se você não tem um coração bom, como você vai ser bom para a pessoa lá fora? Se o seu coração já é má. Nós precisamos limpar isso, meus irmãos e minhas irmãs, para que nós possamos ir até a terra prometida. É claro que não é fácil. É claro que há um caminho. É por isso que nós vemos muitas pessoas a carregar a Bíblia Sagrada, mas com uma vida miserável. Porque ele não consegue falar com o irmão que está ao lado. Ele está sempre de mal com a vizinha ao lado. Ele não é capaz de amar a sua esposa. Ele não é capaz de amar os seus filhos. Ele é cheio de dinheiro, mas por dentro está vazio. Então nós precisamos de esvaziar, porque a verdadeira felicidade, nós acabamos de ver agora em Mateus capítulo 5, está dentro de você. E a palavra nos diz, para finalizar, irmãos, oh glória a Deus, oh glória a Deus, como é bom falar da palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. A palavra de Deus nos diz assim: as coisas que a natureza humana produz, está em Gálatas capítulo 5, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Ela produz imoralidade, produz impurezas, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, paixão partidária, invejas, bebedeiras, oh glória a Deus, faras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra é clara, irmãos. A palavra é clara. Não é o Edmilson que está a trazer, mas é a palavra de Deus afirmando: você que anda com esse tipo de sentimento dentro de você, não importa o quão bom é a empresa que você trabalha, não importa a quantidade de dinheiro que você ganha, não importa a quantidade de riqueza que você tem lá fora, porque a palavra diz, irmãos, vamos finalizar, do que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? E nós precisamos mesmo perder o mundo inteiro, mas ganhar a vida eterna. Isto é o caminho, esse é o destino da vida abundante. Amém? A vida abundante não engloba só a casa, carro, uma vida feliz aqui na terra, ter tudo. Não, irmão. Vida eterna. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida.
e nós vamos chegar lá. Mas precisamos que Deus nos abençoe e que Deus tenha graça sobre a nossa vida para que nós possamos chegar a essa promessa em João 10, capítulo 10. Glória a Deus, eu vou orar sobre esta palavra. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nesta hora, Pai Santo, nós acabamos de ouvir a sua palavra, Pai. Palavra abençoada, palavra de agradável, Pai. Palavra que traz a vida. Pai, nos enche do seu Espírito Santo para que a palavra que tiramos da nossa boca, Pai, não seja a palavra do ensinamento do homem, não seja para nos exaltar ou para que nós mostramos o nosso conhecimento, Pai. Porque nós humilhamos diante do Senhor porque nós somos pequenos, Pai. Nós não conhecemos nada, Pai. Mas o Senhor, cheio do seu Espírito Santo, que nos dá o seu entendimento, que nos dá o conhecimento que vem do alto, não o conhecimento que vem do homem, Pai. Pai, nos perdoa pelos nossos erros, pelos nossos pecados, Pai. Retira de dentro de nós, Pai, todo sentimento negativo, Pai. Nos enche do equilíbrio, Pai. Nos enche de inteligência emocional, Pai, para que nós sabemos, Pai, tomar as atitudes certas, Pai. Agir com emoções certas, no momento certo, na hora certa, Pai. Mas só o Senhor tem a capacidade para nos equilibrar isso, Pai. Por isso que nós estamos aqui a pedir, Pai, o caminho, a direção para uma vida abundante conforme está na sua promessa. Mas para isso nós precisamos, meu Pai, que o Senhor retire de nós tudo aquilo que não é bom, que não é perfeito, que não é agradável para o Senhor. Que o Senhor possa nos alinhar todos os nossos planos, os nossos objetivos, com o que o Senhor já tem propositado desde antes de nós pisarmos a terra, Pai. Assim nós agradecemos por esta oração, pela palavra também, e damos graça por aqueles que ouvem, Pai. Abençoe aqueles que estão do outro lado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado por esta palavra, obrigado por ter recebido até aqui, em nome de Jesus.